Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Boa noite, Japão! Tá começando mais um Dois Jornalistas de Galocha. Eu sou Carolina Dias. Meu nome é Lucas de Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em alta aí devido ao que vem acontecendo na história recente do nosso país. Aí a gente vai falar sobre a ditadura militar. E como a gente percebeu em conversas com várias pessoas, muita gente não tem uma opinião formada sobre o assunto, né? Então a gente não acaba sabendo realmente o que ocorreu naquela época. Exatamente, a gente vai demonstrar e explicar mais ou menos o que é um golpe, como que funcionou a ditadura, tanto no Brasil quanto em outros países, só para vocês realmente entenderem como funciona e por que não queremos que ela volte. A gente vai tentar ser o mais imparcial possível aqui, trazendo o maior número de informações para que você possa concluir sozinho o que você acha sobre a ditadura, embora seja muito difícil a gente tentar ser imparcial que é um assunto muito complicado. Mas a gente vai tentar se apegar mais aos fatos e deixar que você tenha a sua própria conclusão. Exatamente. Vamos começar explicando o que é um golpe militar, né? Que acho que aí a galera tem um pouco de dúvida sobre isso. Um golpe militar é um ato caracterizado pela tomada do poder de um país pelas forças armadas, né? Então, isso instaurando assim o regime militar. Então, é basicamente quando o atual presidente, ele sofre um golpe e as forças armadas assumem o poder. De maneira geral, eles acabam perseguindo os governantes que estavam no poder anteriormente e eles se veem obrigados a sair do país ou eles acabam procurando asilo políticos em outros países. O que aconteceu aqui no Brasil quando o Django teve que ir para o Uruguai, se eu não me engano, a gente vai confirmar essa informação, teve que sair do Brasil e ir para o Uruguai para não ser morto pelos militares. E eles acabam perseguindo apoiadores do governo também, por exemplo, quem se diz apoiador do governo, eles acabam perseguindo, torturando, sempre para querer saber quem são esses opositores, se estão tramando alguma coisa contra o governo ou não. Esse golpe ele até pode ser pacífico, caso o governo atual, né, o presidente atual, ele não tenha muitos apoiadores. Então, aí o golpe ele acaba sendo um pouco mais pacífico, porque eles tiram o presidente sai do país, ou enfim, é preso, e não tem muitos opositores, então eles não têm muito problema, né? A galera acaba aceitando muito fácil a ditadura militar. Agora, quando tem muitos opositores, aí realmente se torna algo um pouco mais violento, porque, como o Lucas disse, existem casos de perseguição, de tortura, até de morte, né? Tem casos, inclusive, que pode eclodir até guerra civil dentro do país. Sim. Que guerra civil, no caso, é pessoas do mesmo país lutando entre si para ver quem comanda aquele território. E caso você tenha vivido na Lua, no mundo da Lua, nesses últimos anos, e se perguntar, será que existiu um golpe militar no Brasil? A resposta é sim. Em 1964, o Brasil acabou sofrendo um golpe militar. O golpe de 1964 ocorreu, né, durante o mandato do Jango. Então, foi uma articulação entre os civis e os militares. Começou ali entre 1961 e 1962 para tirar o Jango do poder. E o presidente João Goulart, ele tinha realmente fortes laços com o sindicalismo aqui no Brasil, inclusive apoiando a reforma agrária, e foram essas ideias que deram a entender que ele tinha flerte com o comunismo. E aí geraram extrema desconfiança dos conservadores da sociedade e que acusavam ele de ser comunista e de transformar o país em um país comunista. E aí tudo começou desde a época da posse, né, do Jango, dentro da presidência. Porque ele não incomodava só a galera conservadora, ele também incomodava os Estados Unidos, porque o pessoal de fora via também ele como um perfil muito à esquerda do que era o normal, né, do que as pessoas esperavam. E o contexto geopolítico da época era dividido entre duas frentes, o comunismo e o capitalismo, que era a época da Guerra Fria, tudo. Então, qualquer país que viesse a flertar com o comunismo, os Estados Unidos poderiam intervir e, inclusive, intervir na parte de armamentista mesmo, de tentar invadir o Brasil. E duas ações específicas do Jango aumentou essa vontade aí dos Estados Unidos, dos conservadores, a querer trazer movimentos golpistas para o Brasil.
A primeira medida, ela foi a Lei de Remessa de Lucros de 1962, que proibia empresas de multinacionais de enviarem mais de 10% do seu lucro para fora do país, ou seja, o restante desse lucro teria que ser reinvestido aqui dentro do Brasil. A segunda medida que desagradava os americanos era o fato de que o Brasil ele praticava, dava continuidade à política externa independente, que era praticada pelo ministro das Relações Exteriores, que era o Santiago Dantas. Com isso, a partir de 1962, os Estados Unidos passaram a financiar ativamente grupos políticos conservadores dentro do Brasil. Os políticos, financiados aí pelos americanos, eles eram políticos extremamente conservadores e o papel deles era muito claro, era realmente barrar as ações do Jango de qualquer forma. E segundo as leis, isso é proibido, isso é ilegal, não é permitido fazer esse tipo de financiamento. E essas ações para desestabilizar o governo de João Goulart, elas foram feitas também por grande parte da imprensa do Brasil. Então, jornais de grande circulação, até mesmo emissoras de TV, elas começaram a conspirar contra o governo e isso acabou tendo até um nome irônico de Rede da Democracia. E esse golpe militar de 1964, ele foi resultado do temor dos conservadores em relação aos movimentos sociais, aos movimentos dos camponeses, operários, estudantes. E nesse momento a sociedade estava bem dividida entre direita e esquerda, principalmente por conta dos debates em relação à reforma de base. O Lucas vai explicar o que é reforma de base, porém, esse cenário de direita e esquerda, a mídia está muito batendo em cima do presidente e tudo mais, parece o momento que estamos vivendo, A reforma de base era realmente ali o cerne do governo João Goulart. Ele, inclusive, foi eleito com essas propostas que ele estipulava uma agenda para promover um debate entre vários níveis da sociedade brasileira. Então, eles estipulavam desde reforma agrária, tributária, eleitoral, bancária, urbana e educacional. Então ele fazia isso em vários níveis da sociedade. E isso ia desde desapropriação de terra, nacionalização das refinarias do petróleo. Ele também batia na questão da reforma eleitoral, garantindo o voto para pessoas que eram analfabetas, reforma universitária e entre outras. Então, no final de 1963, a situação no Brasil ela era caótica. Camponeses e operários urbanos eles estavam subelevados mesmo, eles exigiam reformas, se defendiam com posturas mais enérgicas mesmo do governo, que as exigências deles fossem cumpridas, enquanto a direita se articulava com as forças armadas para tomar o poder de João Goulart. A situação do Brasil estava extremamente instável e todo mundo já meio que previa o que ia acontecer. Mas teve uma ação específica do Jango que acabou antecipando o golpe militar, que foi o comício da Central do Brasil. Esse comício ele mobilizou de 150 a 200 mil pessoas ali e nele o Jango assumiu seu compromisso com a realização das reformas de base. Em seu discurso ele deu a entender que o presidente havia abandonado qualquer diálogo ou conciliação que ele tinha e partiria realmente em defesa da reforma de base junto aos movimentos sociais. Ele ia lutar junto aos movimentos sociais para que essas reformas de base fossem aceitas no Brasil. E com esse comício aí, a reação da oposição foi muito rápida. A galera foi pra rua em passeata, em uma marcha da família com Deus pela liberdade. Essa marcha ela foi promovida, inclusive, por aqueles políticos financiados pelos americanos, pelos Estados Unidos. E eles reivindicavam, no caso, a intervenção dos militares na política e também essa questão dos movimentos sociais, que eles eram contra, enfim. Teoricamente, eles falavam que isso era um movimento para transformar o Brasil em comunista. Então, eles saíram às ruas para que, não, nossa bandeira nunca será vermelha. Era exatamente uma das frases que eles falavam durante essa manifestação. A gente acaba vendo diversas coincidências com o momento que a gente está vivendo, o que acaba deixando a gente muito mais preocupado, Exatamente. Inclusive, por esses dias mesmo, teve passeatas nesse sentido, de intervenção militar, queremos ditadura, umas coisas assim. Vira e mexe tem, mas nesse momento tivemos novamente e é muito semelhante, ao que já aconteceu no passado. Então, a partir de todo esse cenário caótico que o Brasil estava vivendo, o golpe contra João Goulart estava para acontecer no dia 10 de abril, em uma ação conjunta dos militares e dos membros do IPES.
que são os americanos que organizavam essa operação que se chamava Brother Sun. Então, mas as coisas acabaram não saindo como previsto e no dia 31 de março uma rebelião organizada por Olímpio de Mourão deu início ao golpe civil-militar. No caso, nessa situação, né, o Jango acabou não fazendo nada, ele ficou totalmente inerte. Inclusive a própria esquerda estava esperando alguma ação dele, algum comando dele para barrar, né, esse golpe militar, mas ele não fez nada, até porque ele sabia que essas ações eram promovidas pelos Estados Unidos, né, pelos americanos, e ele tinha medo de que se ele entrasse em oposição, realmente fizesse alguma coisa, se tornasse uma guerra civil, que era uma coisa que ele não queria. E esse ato dele abriu caminho para que a junta militar tomasse o poder no Brasil realmente, e no dia 9 de abril foi decretado o Ato Institucional 1, e a ditadura militar no Brasil começou a ganhar forma. O regime militar, ele durou 21 anos, né, de 1964 a 1985, e ele estabeleceu algumas regras aí, a censura à imprensa, a restrição aos direitos políticos e perseguição da galera que era oposição ao regime militar. Então você não poderia ser oposição ao governo, porque você seria perseguido, torturado e afim. E nesse período a tortura ela era sistemática realmente pelos agentes do governo, então eles matavam mesmo. Nesse período mais ou menos 434 pessoas morreram ou simplesmente desapareceram e ninguém ouviu mais falar delas. E elas eram abertamente contra o governo vigente da época. E essa violação dos direitos humanos, ela piorou com o Ato Institucional 5, que foi o mais duro aí do regime militar, que ele tirava qualquer direito civil que uma pessoa que fosse contra o governo podia ter. Então, teoricamente, ela não tinha mais nenhum direito. Então, ela podia ser torturada, podiam matar, podiam fazer qualquer coisa com ela. Inclusive, esse AI-5 também, ele acabou sendo muito impactante para a imprensa da época, no qual houve uma censura realmente prévia. Então, tudo que podia sair no jornal, tudo, desde música, notícia, reportagem, livro, tudo tinha que passar por uma averiguação dos militares para eles terem certeza de que não iria falar mal do governo. Então foi realmente uma idade das trevas, no qual a gente não podia nem se comunicar com a população sem receber censura. E muita gente comenta, não, mas na ditadura era só bandido, era só quem estava procurando confusão que conseguia. E realmente não era, porque tem muitas histórias de pessoas que acabaram sendo torturadas simplesmente por ter ideias contrárias ao governo, que é ridículo a gente pensar que você não pode ter sua própria ideia sem ser torturado, ser morto, ser desaparecido, ser ameaçado e ter essa série de restrições. Além do autoritarismo e da violação aos direitos humanos, existe uma outra vertente também que é muito importante, que é os prejuízos que esse tipo de governo deixou economicamente para o nosso país. Por exemplo, a dívida externa do nosso país, ela se tornou gigantesca, ela praticamente cresceu 30 vezes mais. Ela subiu de 3,3 bilhões de dólares em 1964 para 102 bilhões de dólares. Então são 3.000% a mais até 1984. Isso gerou uma baixa do crescimento econômico nos próximos anos, nos anos seguintes, né, de 1980 a 1990, que trouxe muitos prejuízos para a gente. Até a renda mínima no Brasil ela sofreu alterações na ditadura militar. Enquanto em 1964, se a gente pegar, o valor do salário mínimo convertido para o real hoje era R$ 1.358,24. Enquanto em 1984, quando acabou a ditadura, esse valor ele caiu pela metade e o salário mínimo da época era de apenas R$ 759,18. Outro ponto extremamente importante é que a inflação ela disparou aí também. Então, a taxa anual ela subiu de 85% para 178%. Ela foi para as alturas aí mesmo. E ela só conseguiu ser controlada com o Plano Real em 1994. Então pensa, o salário mínimo desvalorizou totalmente, as coisas subindo absurdamente, um caos, né? Inclusive foi nessa época que a gente tinha notas de 200 mil réis, 200 mil cruzados, então a gente tinha notas absurdas que acabavam não valendo nada porque a inflação estava altíssima. Então a gente vê que não só
na parte de direitos humanos, a ditadura foi ruim, mas também na parte econômica. Isso é provado pelo indicador de desigualdade, que é o índice Gini, que ele só começa a melhorar depois de 2000, quando ele começa a atingir, volta ao patamar da década de 1960. Então, praticamente a gente perdeu aí 40 anos do Brasil por conta de uma ditadura militar. Inclusive, a reforma agrária, né, do Jango, ela foi substituída por uma precarização da galera que trabalhava no campo, né, que vivia no campo. Isso fez com que muita gente que vivia no campo mudasse para a cidade, o que aumentou ainda mais a desigualdade. E essa centralização absoluta do poder acabou gerando uma corrupção que ficava praticamente impune, porque não tinha ninguém que fosse lá fiscalizar o que estava acontecendo, porque quem queria fazer isso acabava sendo morto, torturado, então não tinha essa oposição que podia fazer isso. Então houve superfaturamento em obras, desvio de dinheiro público, aumento dos negócios de militares, ou seja, enriquecimento ilícito de vários militares, e meio que ficava por isso mesmo, porque ninguém podia falar contra. E foi realmente um período muito problemático, se a gente for analisar, né? Tanto financeiramente, economicamente, em relação aos direitos humanos, teve muita violência, teve muita criança morta, criança desaparecida. Porém, tem um outro lado da moeda, né, Lucas? Então, e hoje a gente vê por parte da população um discurso meio destoado da realidade de falar sobre pessoas que cresceram na ditadura e ganharam muito dinheiro na ditadura, mas também, para que isso fosse possível, eles tinham que apoiar os militares e fazer vista grossa para tudo isso que a Carol falou. Toda essa violência, toda essa fome. Então, claro que existem pessoas que cresceram durante a ditadura, mas elas realmente tiveram que fazer vista grossa e realmente, deixar sua humanidade à parte para conseguir o que elas conquistaram durante a ditadura. Realmente não pensar, né? Colocar um negócio aqui na cara, não olhar pro lado. E pensar, tô ganhando dinheiro, o resto das coisas que se dane. E esse pensamento foi comum por grande parte da sociedade brasileira na época, principalmente da parte alta da sociedade brasileira. Exatamente. E para que esse vídeo não fique muito longo, que eu acho que já deve estar muito longo, a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre 5 mitos da ditadura militar, coisas que todo mundo acredita, mas que não são verdades, para que vocês possam entender um pouco mais sobre a ditadura militar. Vamos fazer, inclusive, um vídeo falando sobre Mianmar, que é um país que entrou em ditadura militar em, acho que, final de janeiro ali. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, porque é o que a gente está vivendo no momento, né? Então fica com a gente, pessoal, e acompanhe nossos vídeos, siga a gente nas nossas redes sociais, siga a gente nas redes sociais dos dois jornalistas de Galocha, dá like, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal, que é o principal para a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui para vocês. É isso. Beijo!